Bom dia ou boa tarde, irmãos e irmãs em Cristo, conforme o lugar onde estiver a escutar-nos. Estão em sintonia com a Rádio Veritas. A partir deste momento, vamos dedicar esse nosso tempo à celebração da Santa Missa Dominical em língua portuguesa. E temos a honra de convidar-vos a acompanhar-nos e ao mesmo tempo participar nesta celebração. A celebração da Santa Missa, como ação de Cristo e do povo de Deus, é o centro de toda a vida cristã, porque Deus, pela sua misericórdia, purifica a humanidade. Quarto domingo da Páscoa. Jesus Cristo é o único e perfeito pastor, conhece intimamente o Pai e transmite esse conhecimento aos seus. Conhece de perto a nossa condição humana e oferece a sua vida pela salvação de todos. E porque veio para ser o bom pastor dos homens de todos os tempos, ele quis que o seu ministério pastoral fosse prolongado no tempo e no espaço. Assim, na pessoa de Pedro e dos outros apóstolos, Jesus põe à prova à frente da sua igreja o Papa e os bispos, a fim de que, estando ao serviço dos irmãos, possam conduzi-los para o redilho de Cristo. Através deste mistério hierárquico da igreja, instituído por vontade expressa do Senhor, a presença de Jesus ressuscitado torna-se afetiva no meio de nós. Pastores pelo Espírito Santo para apresentar o povo de Deus, é diretamente de Cristo por meio da ordenação que os bispos recebem o poder de regir a Igreja. É também em estreita união com Cristo, como delegados seus, que os bispos sucessores dos apóstolos e o Papa sucessor de Pedro, e o primeiro em autoridade entre todos, asseguram a unidade do corpo místico e trabalham pelo seu crescimento. Deste modo, a obediência que a fé nos leva a prestar ao Papa Pastor Supremo e aos bispos, centros de unidade da Igreja local, mestres e pais da família diocesana, em última análise é a Cristo ressuscitado que é oferecido. Esta obediência àqueles que são os maiores entre nós, porque são os primeiros no serviço, deve ser uma constante na vida do cristão, na certeza de que vale mais morrer como grão de trigo no campo da igreja do que morrer como revolucionário diante das suas portas. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Os homens fogem do amor e depois que se esvaziam, no vazio se angustiam e duvidam de você. Você chega perto deles, mesmo assim ninguém tem fé. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Eu me angustio quando vejo que depois de 2000 anos, entre tantos desenganos, poucos vivem sua fé. Muitos falam de esperança, mas esquecem de você. Estou pensando em Deus, estou
Estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Tudo podia ser melhor se meu povo procurasse nos caminhos onde andasse, pensar mais no seu Senhor. Mas você fica esquecido e por isso falta o amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, e se as mães fossem Maria, e se os pais fossem José, e se os filhos parecessem com Jesus de Nazaré. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus. Estou pensando no amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo. E nesta celebração rezamos por Maria do Rosário Rodrigues, Maria José de Ponte, Maria Lourdes Vieira, Encarnação da Silva e as suas famílias, pedindo que as graças e bênçãos de Deus lhes acompanhem. E rezamos também pelos cardeais que começaram com o conclave, o evento que marca o tempo que se eles passam em oração para eleger o novo Papa. Pedimos que a graça de Deus lhes ilumine. E rezamos também pela alma do Papa Francisco, pedindo a misericórdia de Deus para ele. Rezamos por todas as pessoas que pediram as nossas orações. E rezamos pelos doentes, pelos nossos familiares e amigos. Rezamos pelos benfeitores da Rádio Veritas. E também rezamos por todos os nossos benfeitores. E rezamos pelas almas do purgatório, especialmente as mais abandonadas, pedindo, Senhor, a vossa misericórdia. Vamos reconhecer os nossos pecados, pedir perdão, e para assim podermos celebrar dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogais por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito,
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e onipotente, conduzei-nos à posse das alegrias celestes, para que o pequenino rebanho dos vossos fiéis chegue um dia à glória do reino de Deus, onde já se encontra o seu poderoso pastor Jesus Cristo. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo e Bernabé seguiram para além de Perga e chegaram a Antioquia da Psídia a um sábado. Entraram na sinagoga, sentaram-se. Terminada a reunião da sinagoga, muitos judeus e piedosos adeptos do judaísmo seguiram Paulo e Bernabé. Estes, nas conversas que tinham com eles, exortaram-nos a perseverar a graça de Deus. No sábado seguinte, reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Reuniu-se. Ao verem aquelas multidões, os judeus encheram-se de inveja e responderam com blasfémias as palavras que Paulo dizia. Paulo e Bernabé declararam desassombradamente: era a vós primeiro que devia anunciar-se a palavra de Deus. Uma vez, porém, que a repelis e vos julgais indignos da vida eterna, vamos voltar-nos para os pagãos. Assim, na verdade, nos mandou o Senhor: estabeleci-te para seres luz das nações, a fim de levares a salvação até os confins da terra. Ao ouvirem estas palavras, os pagãos ficaram cheios de alegria e davam glória à palavra do Senhor. Todos os que estavam destinados à vida eterna abraçaram-se à fé, e a palavra do Senhor divulgava-se por toda a região. Então os judeus incitaram as senhoras piedosas mais distintas e os homens principais da cidade. Moveram assim uma perseguição contra Paulo e Bernabé e expulsaram-nos do seu território. Estes sacudiram o pó dos pés contra eles e seguiram para Icônio. Entretanto, os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Nós somos o povo do Senhor, é Ele o nosso alimento. Nós somos o povo do Senhor, Ele é o nosso alimento. Aclama o Senhor toda a terra. Servi o Senhor com alegria. Ide até Ele com cânticos de júbilo. Nós somos o povo do Senhor, Ele é o nosso alimento. O Senhor é Deus, Ele nos fez, a Ele pertencemos. Somos o seu povo e as ovelhas do seu rebanho. Nós somos o povo do Senhor, Ele é o nosso alimento.
O Senhor é bom, eterna a sua misericórdia. A sua fidelidade se estende de geração em geração. Nós somos o povo do Senhor, Ele é o nosso alimento. Leitura do livro do Apocalipse. E o João viu surgir numerosa multidão que ninguém podia contar, e provinha de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé em frente ao trono e de palmas na mão. Um dos anciãos explicou-me: estes são os que vieram da grande tribulação, os que lavaram as túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e prestaram-lhe culto dia e noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles a sua tenda. Já não terão fome nem sede, nem verá sobre eles o sol, nem qualquer calor ardente. O Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor, e hão de conduzi-los às nascentes da água da vida. E Deus há de enxugar-lhes dos olhos de todas as lágrimas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem-me. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar nada da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos no quarto domingo da Páscoa. Esse dia que normalmente na igreja destinamos o domingo da oração pelas vocações sacerdotais e religiosas. É uma intenção que nós procuramos pôr nas pessoas que vêm à igreja, que além de sabermos que Deus cuida de nós, Deus escolhe os seus para o servir, nós também devemos procurar apresentar a nossa parte como filho de Deus, que rezamos por esse Deus, para que Ele manda as vocações para a sua igreja, que toca o coração das pessoas, para que eles possam ver a importância de ser sacerdote, a importância de ser irmã religiosa, a importância de ser irmão religioso, que é para servir Deus através de trabalhar para os seus irmãos. Este é o tempo que nós reconhecemos que só Deus é que guia a sua igreja. É Deus que escolhe os seus para servir o seu povo. No Atos dos Apóstolos,
que nós ouvimos hoje. Barnabé e Paulo foram para esse lugar que iam lá pregar o Evangelho. Chegaram lá onde eles estavam a pregar o Evangelho, que eles já tinham saído lá de Jerusalém, que destinava-se Jerusalém, podia dizer que era o lugar dos judeus, etc. Mas a maioria que estava lá eram os judeus. Portanto, eles foram para esse lugar, fora de Jerusalém, e iam pregar o Evangelho. Mas muito mais, quando eles chegaram lá, eles viram também, lá onde eles estavam, também tinham judeus que queriam ouvir a palavra de Deus. And then, além disso, os que estavam prontos a ouvir a palavra de Deus, estavam estes que estavam contra a palavra de Deus. E, portanto, nem com isso os apóstolos, o Barnabé e Paulo, eles não voltaram para trás, não desistiram de apresentar a palavra de Deus, para apresentar a palavra de Deus a eles. Muito importante aqui que Paulo diz aqui. A palavra de Deus era destinada primeiramente para vós, os judeus. Mas conforme vós pensam que não são dignos desta palavra, portanto, porque não gostaram do Messias, não gostaram de Jesus, portanto, Paulo diz assim, nós voltamos para todas as pessoas, que seja quem forem, nós apresentamos essa palavra de Deus para que eles possam escolher o que é bom para eles, o que é bom para eles para serem salvos, etc, etc. Portanto, essas palavras não agradaram aos judeus. Os judeus pensavam que o Paulo ia dizer, eu vou deixar de pregar aqui porque vocês não gostam. Não, disse que não. Nós vamos voltar só para dizer para os pagãos, esses que não conheciam a palavra de Deus, nós vamos voltar para eles. E ao contrário daquilo que aconteceu aqui para os judeus, os só chamados pagãos, eles se converteram para a palavra de Deus, gostaram da palavra de Deus que estava Paulo a pregar e abraçaram a fé. E isto para dizer que aqui as pessoas que abraçaram a fé eram em grande quantidade. Que, portanto, isto já metia medo aos judeus que estavam contra a fé de Deus. E por isso que então, eles conseguiam, quer dizer, começaram a fazer manipulação às pessoas que estavam a aderir-se à fé, para que eles conseguissem, quer dizer, armar perseguição contra Paulo e Barnabé. E simplesmente, em poucas palavras, para que eles armassem a perseguição contra toda pessoa que vinha pregar o Evangelho. E assim, nós vemos até hoje em dia, nós falamos hoje das vocações sacerdotais. Há muitas pessoas que, eu acredito, que gostam de ser sacerdotes, que gostam de ser irmãs religiosas ou irmãos religiosos, mas porque aquilo que eles ouvem lá fora das pessoas, eles veem que não, isto aqui não tem muita importância. Se tu acreditas em Deus, só vai rezar, isso é suficiente. E as pessoas, às vezes, ouvem isso e levam isso na mente como se fosse uma coisa importante, mas não é isso que Deus quer. E por isso,
Jesus mesmo diz nas suas palavras que fui eu quem vos escolhi, quando ele falava dos apóstolos. Fui eu que vos escolhi para ser testemunha da palavra de Deus que deixei no povo. E assim, os apóstolos, foram pregando o Evangelho no meio de toda esta confusão, no meio de todas estas ameaças que eles encontravam lá. Mas, apesar de tudo isto, a missão da igreja continuou para frente e continua até hoje em dia. Nós ouvimos essas palavras que ouvimos na semana passada, do Gamaliel, que estava a chamar a atenção aos judeus que estavam contra o aparecimento dos cristãos, daqueles que foram seguidores de Cristo. Gamaliel disse, nós sabemos o que aconteceu aqui. Apareceram muitas pessoas com suas atividades carismáticas que atraíam muitas pessoas para ele. Que estes eram assim, consideravam-se mesmo os verdadeiros apóstolos, pastores. Mas porque o que eles estavam a fazer era para a glória de si mesmo, acabaram de desaparecer. Então Gamaliel dizia assim, estes são os apóstolos de Jesus. E nós vemos que eles viram exatamente o que aconteceu a Jesus, mas não voltaram para trás. Então ele dizia assim, se nós vamos procurar eliminar essa atividade, estaremos nós como que estar a lutar contra Deus. Se não vale a pena nós conseguir insistir o povo a persegui-los, matá-los, eu sei que proibir-lhe proclamar a palavra de Deus. Eles estão a fazer o trabalho de Deus. Mas mesmo assim, com todos estes conselhos que Gamaliel deu ao povo, eles continuaram a perseguir os apóstolos para lhes fazer calar a palavra de Deus. E nós também, hoje, neste domingo, rezamos pelas vocações sacerdotais, pelas vocações religiosas. Rezamos por todas as pessoas que querem seguir a Deus como sacerdote, como irmãos religiosos, para que eles abram o seu coração, para que Deus lhes guie a continuar para frente com o seu ideal de servir a Deus como homens e mulheres que se dedicam à divulgação da palavra de Deus. Este domingo é um domingo que nós vemos que nós devemos acreditar de que se a igreja ainda existe como está ela hoje, conforme hoje estamos a dizer que agora os cardeais estão a preparar-se para escolher um novo Papa. É a mesma tradição que nós acreditamos que, através disso, eles põem a sua fé em Deus para que, unidos como unidos como líderes da Igreja Católica, possam escolher alguém que representa a nós perante Deus como imagem de Jesus Cristo. E tanto as nossas orações não são orações em vão, não são em vão. As nossas orações são importantes. Tanto, vamos, nesta semana, continuarmos a rezar para que os cardeais que eles apresentam sejam coisas que eles vêm da fé, que deixa Deus lhes guiar na sua fé para a escolha do novo Papa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos professar a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis.
Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, oremos a Jesus Cristo ressuscitado, o bom pastor que nos guia para o Pai, para que dê a todos nós, bons pastores, a sua igreja. Com fé e oração, digamos todos: Rei da eterna glória, ouvi a nossa oração. Rei da eterna glória, ouvi a nossa oração. Para que os ministros e os fiéis da Santa Igreja escutem sempre a voz do bom pastor e o sigam com prontidão e confiança, oremos, irmãos. Rei da eterna glória, ouvi a nossa oração. Para que Deus conceda a paz ao mundo inteiro, sacie os que têm fome e sede de justiça e se revele aos que ainda o não conhecem. Oremos, irmãos. Rei da eterna glória, ouvi a nossa oração. Para que os jovens que o bom pastor chama a segui-lo sirvam o povo de Deus como ele serviu e abram os seus corações ao dom do Espírito. Oremos, irmãos. Rei da eterna glória, ouvi a nossa oração. Para que Deus enxugue as lágrimas dos que sofrem, dos doentes, dos moribundos e dos aflitos, e o bom pastor os leve às fontes da água viva. Oremos, irmãos. Rei da eterna glória, ouvi a nossa oração. Para que os fiéis desta nossa Assembleia sigam a Cristo com amor e fidelidade e reconheçam a voz do bom pastor. Oremos, irmãos. Rei da eterna glória, ouvi a nossa oração. Senhor Jesus Cristo, bom pastor, ensinai-nos a reconhecer a vossa voz no meio dos ruídos deste mundo e não deixeis que nada nem ninguém nos arrebata das vossas santas mãos. Vós que sois Deus com Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade. Fruto da terra, fruto do trigo, do trabalho do homem, hoje vos apresentamos, para nós vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade. Fruto da terra, fruto da videira, do trabalho do homem que hoje vos apresentamos, para nós vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Oremos para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para o nosso bem e toda a sua santa Igreja. Senhor nosso Deus, concedei que em todo o tempo possamos alegrar-nos com estes mistérios pascais, de modo que o ato sempre renovado da nossa redenção seja para nós causa de alegria eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, porque vencendo a antiga corrupção do pecado e da morte, renovou a vida do universo com uma nova criação e restaurou o gênero humano na sua integridade original. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exulta os homens e mulheres por toda a terra, e com os anjos, os arcanjos e os santos, todos os cores celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vamos usar a oração eucarística número 4. Oração eucarística número 4. Nós vos glorificamos, Pai Santo, porque sois grande, e tudo criaste com sabedoria e amor. Formastes o homem à vossa imagem e semelhança, e lhe confiastes o universo, para que, servindo-vos unicamente a vós, seu Criador, exercesse domínio sobre todas as criaturas. E quando, por desobediência, perdeu a vossa amizade, vós não abandonaste ao poder da morte, mas na vossa misericórdia a todos vieste socorrer, para que todos aqueles que vos procuram vos encontrem. Repetidas vezes fizeste aliança conosco, e pelos profetas nos formaste na esperança da salvação, de tal modo que nos amaste, Pai Santo, que chegando à plenitude dos tempos, nos enviaste como Salvador o vosso Filho unigênito, Jesus Cristo, feito homem pelo poder do Espírito Santo, e nascido da Virgem Maria, viveu a nossa condição humana, em tudo igual a nós, excepto no pecado. Anunciou salvação aos pobres, liberdade aos oprimidos e alegria aos que sofrem. Para cumprir o vosso poder salvador, voluntariamente se entregou à morte, e com sua ressurreição destruiu a morte e restaurou a vida. E a fim de vivermos não já para nós mesmos,
mas para ele que por nós morreu e ressuscitou, de vós, Pai misericordioso, enviou aos que nele acreditam o Espírito Santo como primícia dos seus dons para continuar a sua obra no mundo e consumar toda a santificação. E nós vos pedimos, Senhor, que o Espírito Santo santifique estes dons para que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou como aliança eterna. E quando chegou a hora em que ia ser glorificada por vós, Pai Santo, tendo-nos amado, nos amou até o fim. E durante a ceia tomou o pão, e dando graças, o abençoou, o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei todos. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Mistério admirável da nossa fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. E celebrando agora, Senhor, o memorial da nossa redenção, recordamos a morte de Cristo e a sua descida à mansão dos mortos. Proclamamos a sua ressurreição e ascensão ao céu. Esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, em ação de graça, o seu corpo e o seu sangue, o sacrifício do vosso agrado de salvação para todo o mundo. Senhor, olhai para esta oblação que preparaste para a vossa igreja e concedei por vossa bondade a quantos vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que, reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, no seu Espírito, sejamos em Cristo uma oferenda viva para o louvor da vossa glória. Lembrai-vos agora de todos aqueles por quem oferecemos este sacrifício. O nosso bispo Stephen Brisley e todos os bispos e ministros sagrados, os fiéis que vos apresentam as suas ofertas, os membros desta Assembleia, os membros desta comunidade, e todo o vosso povo santo, e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. E rezamos por todos nós e por todas as pessoas que pediram as nossas orações, para que o Senhor lhes conceda a sua graça e bênção. E rezamos por Maria do Rosário Rodrigues, Maria José de Ponte, Maria de Lourdes Vieira, Maria da Encarnação da Silva e todos os membros da sua família. Pedimos que as graças e bênçãos de Deus lhes acompanhem. E rezamos por todas as pessoas que pediram as nossas orações. Rezamos pelos doentes. Rezamos pelos nossos familiares e amigos, pedindo graças e bênçãos de Deus. Rezamos por todos os nossos benfeitores. Rezamos pelas almas do purgatório, em especial rezamos pela alma do Papa Francisco, pedindo, Senhor, a vossa misericórdia. E rezamos por todas as pessoas que precisam das nossas orações, para que o Senhor lhes conceda sua graça e bênção. Lembrai-vos também de todos os nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz de Cristo, e de todos os defuntos cuja fé só vós conheceis. E a todos nós, vossos filhos, concedei, Pai de misericórdia,
a graça de alcançarmos a herança do céu com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos, gloriosos mártires e todos os santos, São Domingos, São João Maria Vianney, São Tiago, São Filipe, Santa Bernadette de Lourdes, Santa Josefina Baquita, o Beato Bento d'Ássua, Santa Teresinha do Menino Jesus de Lisieux, São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João, evangelistas e apóstolos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael Arcanjos, os santos anjos da guarda, São Pedro e São Paulo e todos os santos, para que no vosso reino, com a criação inteira, libertada do pecado e da morte, cantemos inteiramente a vossa glória, por Jesus Cristo nosso Senhor, que por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus, Pai Todo-Poderoso, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estamos na presença do Senhor nosso Deus, Jesus Cristo, nosso irmão e nosso Salvador, nos deu essa oração que agora vamos rezar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, vivamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixa-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei aos nossos pecados, mas a fé da vossa igreja. E dá-nos a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. E a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Saudemo-nos na paz e no amor de Cristo. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. És o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis a minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salva. Quando a força de um amor não basta pra fazer você sorrir, quando a força de uma fé não basta pra fazer você feliz, quando a dor da solidão dói tanto e tanto que você já não consegue nem pensar, procure a oração, procure a oração, procure a oração, procure a oração. Quando a força da canção
não basta pra fazer você cantar. Quando a força da emoção não basta pra fazer você chorar. Quando a dor da solidão dói tanto e tanto que você já não consegue nem sonhar. Procure a oração, procure a oração. Quando a dor de uma paixão, algum momento mais cruel, algum amor que não deu certo ameaçar seu coração, procure a oração, procure a oração. Milagres acontecem quando a gente reza e reza sem desanimar. E a paz é dos milagres, o milagre mais bonito que se possa desejar. E milhares de pessoas encontraram a resposta no momento de oração. Milagres acontecem quando pomos de joelho o coração. Milagres acontecem quando a gente reza e reza sem desanimar. E a paz é dos milagres, o milagre mais bonito que se possa desejar. Milhares de pessoas encontraram a resposta no momento de oração. Milagres acontecem quando pomos de joelho o coração. Oremos. Deus, nosso Pai e nosso bom pastor, olhai benignamente para o vosso rebanho e conduzi às pastagens eternas as ovelhas que remistes com o precioso sangue do vosso Filho Jesus Cristo, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. E nós agradecemos a todas as pessoas que fizeram com que esta oração, esta celebração da Eucaristia fosse possível. Em especial agradecemos a equipa da Rádio Veritas que faz com que esta celebração da missa chegue até vós. Que o Senhor lhes conceda as graças e bênçãos que eles necessitam. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E abençoa-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, o Senhor nos acompanha. Aleluia, aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia, Aleluia. Um dia escutei teu chamado, divino recado, batendo no coração. Deixei deste mundo as promessas e fui bem depressa no rumo da tua mão. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Os anos passaram ligeiro, me fiz um obreiro do rei.
paz e amor. Nos mares do mundo navego e as redes me entrego, tornei-me teu pescador. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Embora tão fraco e pequeno, caminho sereno com a força que vem de ti. A cada momento que passa, revivo esta graça de ser teu sinal aqui. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada,